Vamos lá, gente, ainda sobre o depósito recursal. Olha só. Coisa importante é distinguir a súmula 245 do TST do artigo 899, parágrafo 7º da CLT, que versam sobre o prazo para comprovação do depósito recursal. A súmula 245 do TST, ela se aplica para RO, RR, embargos ao TST, recurso extraordinário e RO em ação rescisória. Só quem ficou de fora foi o agravo de instrumento. Para esses recursos, diz a súmula que o depósito tem que ser realizado e comprovado no prazo alusivo ao recurso. Então, o depósito comprovado será comprovado no prazo do recurso, sendo que a interposição antecipada do recurso não prejudica a dilação legal. Então, a interposição antecipada dos recursos. No terceiro dia do prazo, por exemplo, terceiro dia do prazo não impede a comprovação do depósito até o último dia do prazo. Até o 8º dia do prazo. Até o último dia do prazo aqui no nosso processo do trabalho. É assim. Então, isso é o que vale para RO, RR, embargos ao TST, recurso extraordinário e RO em ação rescisória. Para o agravo de instrumento, entretanto, se aplica aquele 899, parágrafo 7º da CLT, que determina que o depósito tem que ser comprovado no ato da interposição. No ato da interposição do recurso aqui no nosso processo. No momento. Se eu interpuser o recurso no terceiro dia do prazo, eu tenho que comprovar o depósito até esse momento. Até o momento em que eu interpus o recurso. Não pode ser nem um dia depois, ainda que esteja dentro do prazo alusivo ao recurso. Ok? Então, cuidado, é uma excelente questão para cair na prova. Outro ponto importante é a súmula 128 do TST. Ela diz que quando todo o valor da condenação já estiver depositado, nada mais pode ser exigido. Se todo o valor da condenação já está depositado, qual é o valor da condenação ainda não depositado? 0. Até o limite do teto estabelecido pelo TST, quanto você vai depositar? 0. Ou o teto? Naturalmente 0. Com isso nós já trabalhamos. Mas essa súmula 128 é importante para a gente, na medida em que, em seu item 3, ela diz que quando houver condenação solidária. Não vale a mesma coisa para condenação subsidiária. Quando houver condenação solidária, o depósito de uma das empresas, o depósito de uma, pode ser aproveitado pelas demais. Pode ser aproveitado pelas demais que tenham de depor neste processo. Então, o depósito realizado por uma das empresas pode ser aproveitado pelas demais. Desde que, é aqui que o examinador cobra, desde que aqui realizou o depósito, não esteja pedindo a sua exclusão da lide. Não esteja pedindo a sua exclusão da lide. Ou seja, não esteja pedindo para ser excluída. Porque, gente, eu tenho a empresa A e a B. Se o depósito é feito pela A, e a A pede a sua exclusão da lide, se ela for excluída, ela vai sair do processo e quando ela sair, naturalmente, ela vai levar o dinheiro dela. Vai ser excluída da lide, naturalmente, vai levar o seu dinheiro e nada restará para a garantia do juízo. Agora, se nenhuma delas pede a exclusão da lide, o depósito feito por A pode ser aproveitado por B. Em contrapartida, se eu tiver várias empresas com condenação subsidiária, todas elas têm que realizar depósitos separados, considerando o valor da condenação ainda não depositado até o limite do teto estabelecido pelo TST. Tranquilo? E outra coisa é o seguinte,
súmula 427 do Tribunal Superior do Trabalho. Você sabe que a Justiça do Trabalho tornou-se competente para processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho, abrangidas as relações de emprego, mas também ações que eu tenha como reclamado tomador de serviços e não o empregador. Qual que é a importância disso? Olha só, dentro desse quadro você vai observar qual é a relação de trabalho. Se é uma relação de trabalho diferente da relação de emprego ou se é uma relação de emprego. Que tipo de relação de trabalho existe aqui? Depois disso, você vai verificar se o trabalhador está sujeito ao regime do FGTS ou não. Se ele estiver sujeito ao regime do FGTS, então qual é a guia? Como que será feito o depósito recursal? Como será feito o depósito recursal? E aí, por fim, nós vamos ver qual que será o destino desse depósito recursal. Então, tudo vai depender da relação aqui de trabalho ou de emprego. Primeiro caso, vamos imaginar que a relação seja uma relação de emprego. O trabalhador está sujeito ao regime do FGTS? Sim. Então, o depósito vai ser feito como? Como determina o 899 da CLT? O depósito vai ser feito na conta vinculada do empregado no FGTS. Conta vinculada do FGTS através da guia GFIP. Depósito GFIP. Dolce Gabbana, para você lembrar. Em contrapartida, se a relação for uma relação de trabalho diferente da relação de emprego, o trabalhador é um trabalhador autônomo. O autônomo é trabalhador que não é empregado. Relação de trabalho diferente da relação de emprego. Esse trabalhador tem que fazer o depósito do FGTS? Sim ou não? Está vinculado ao FGTS? Se sim, se tiver uma conta vinculada ao FGTS, ótimo, seguimos o primeiro caso. Mas se não estiver vinculado, o que pode acontecer se ele não é empregado, então o depósito vai ser feito como? O TST se deparou com um impasse. Seria, então, o caso de determinar a abertura de uma conta vinculada ao FGTS para que ali fosse feito o depósito? Não, foi assim. O TST entendeu que isso geraria uma demora desnecessária. Então, o depósito será feito na secretaria do juízo. A secretaria vai emitir uma guia e ele vai ficar à disposição do juízo. À disposição do juízo, ok? Relação de trabalho. Empregado sujeito ao regime do FGTS, depósito por meio da guia GFIP e o valor vai ficar guardado na conta vinculada do empregado no FGTS. Relação de trabalho diferente da relação de emprego, empregado sujeito ao regime, trabalhador sujeito ao regime do FGTS? Não. Depósito vai ser feito em secretaria, ficando à disposição do juiz. Tranquilo até aqui, gente? Beleza. Então, tempestividade já vimos, depósitos já vimos. E agora? Agora vamos tratar das custas processuais. Bom, gente, em relação a elas é preciso distinguir as custas na fase de conhecimento das custas na fase de execução do processo. Custas na fase de conhecimento. Quais são os artigos que se aplicam? 789 e seguintes da CLT. Custas na fase de execução, nós temos aqui o 789A maiúsculo da CLT. Custas na fase de execução, vamos falar já, que é rapidinho. Quem recolhe custas nessa fase? É só o executado. Só, mais ninguém. Só o executado. Quando que as custas serão recolhidas na fase de execução? No final, só o executado. Quando? Ao final. E qual é o valor? O valor é o da tabela do artigo 789A da CLT. Então, quem recolhe custas? O executado. Quando? Ao final. No valor da tabela do artigo 789A da CLT, que é por ato. Então, de uma sentença na execução, você lembra? Cabe agravo de petição. Da sentença na execução, agravo de petição. É por ato. Quanto custa o agravo de petição? R$ 44,26. Da sentença agravo de petição, que custa isso? Por ato. Quem vai recolher? O executado. Quando? Ao final, no valor dessa tabela. Tudo bem? Bom, e na fase de conhecimento? Vamos nos concentrar nela agora. As custas na fase de conhecimento do nosso processo, elas serão recolhidas por quem? É só por uma pessoa.
Não é pelo recorrente, não é por aquele que propõe a ação, é só por uma pessoa. É pela parte vencida. Só um. E quem é o vencido? Ou é o reclamante, ou será o reclamado. Reclamante também pode ser vencido? Pode. Quando que o reclamante recolhe custas? Quando ele não levar nada para casa. Pense assim que não terá erro. Quando ele levar nada. Nada de quê? Nada de nada. Se a sentença de total improcedência, quanto que o reclamante leva para casa? Nada. Quem é a parte vencida? Reclamante. Se a sentença extingue o processo sem resolução do mérito, quanto o reclamante levou para casa? Nada. Quem é a parte vencida? Reclamante. É dele a incumbência de recolher as custas. Ele movimentou o judiciário e depois a ação foi julgada improcedente. O reclamado não devia nada, como é que ele vai recolher custas? Agora, se por acaso, dos 10 pedidos formulados pelo reclamante, algum pedido for deferido, então será o reclamado o vencido. Então, quando que o reclamado será vencido? Quando perder, pense assim, só para não fixar algum pedido. Qualquer pedido que seja, um pedido que seja, ele reclamado é o vencido, é a parte vencida, ele é quem terá que recolher as custas. Então, quando? Quem recolhe custas? O vencido. Vencido será o reclamante quando? Nada. E será o reclamado quando? Perder algum pedido, um que seja, qualquer que seja, será o reclamado. Depois, quando que as custas serão recolhidas? Quando? Serão recolhidas pela parte vencida. Ariana, não quero mais saber quem, já entendi. Mas cuidado, não deixe o examinador te enganar. Não é porque você está recorrendo que você terá que recolher custas. As custas serão recolhidas pela parte vencida. Se essa vencida recorrer, então as custas serão recolhidas no prazo do recurso aqui no nosso processo do trabalho. Se o vencido não recorrer, então as custas serão recolhidas após o trânsito em julgado. Se o vencido recorrer, no prazo do recurso. Se o vencido não quiser recorrer, após o trânsito em julgado aqui no nosso processo do trabalho. É assim que vai funcionar. Tudo bem, gente? Cuidado com o seguinte. No prazo do recurso quer dizer o quê? Quer dizer que se você interpuser o recurso antes do prazo, ainda assim, você pode comprovar o recolhimento das custas até o último dia do prazo do recurso. É no prazo do recurso. Se o vencido não recorrer, então as custas poderão ser recolhidas após o trânsito em julgado. Atenção, a regra é que sejam após o trânsito em julgado, mas se ele recorrer, no prazo alusivo ao recurso. Bom, quanto serão recolhidas de custas? Na fase de execução, nós vimos que o valor é definido por ato, na tabela do 789A da CLT. Aqui, na fase de conhecimento, as custas serão no importe de 2%. 2% sobre o valor da condenação ou acordo, e se não tiver 2%, se não tiver valor de condenação ou de acordo, então serão 2% sobre o valor da causa. 2% sobre o valor da condenação ou do acordo, se não tiver 2% sobre o valor da causa. Existe um mínimo? Existe um mínimo que é de R$ 10,64. Existe um máximo? Não há um máximo. Há um mínimo que é de R$ 10,64. Então, na fase de conhecimento, quem recolhe custas? A parte vencida, reclamante ou reclamado. Quando que serão recolhidas? Após o trânsito em julgado, mas e se o vencido quiser recorrer no prazo alusivo ao recurso? Quanto de custas? São 2% sobre o valor da condenação, e se não tiver valor de condenação, serão 2% sobre o valor da causa. Não é raro o examinador perguntar se existe mínimo. Existe mínimo R$ 10,64. Existe máximo? Não, não existe máximo, somente mínimo, que é de R$ 10,64. E na hipótese de acordo, cai bastante essa questão também, gente. Quando houver acordo, as custas serão rateadas em partes iguais entre os litigantes. Diz o artigo 789, lá no parágrafo 3º. 789, parágrafo 3º da CLT. Na hipótese de acordo, as custas serão rateadas em partes iguais entre os litigantes. O que isso quer dizer?
que você tem que estar atento para a parte final, salvo se houver convenção em sentido contrário. Então, o valor de acordo é de R$10.000. A princípio, são 2% de custas sobre R$10.000. Só que, dessa forma, como as custas, se não houver nada em sentido contrário, 1% vai ser recolhido pelo reclamante e 1% pelo reclamado, totalizando os 2% sobre R$10.000. Só que se houver convenção em sentido contrário, determinando, por exemplo, que o reclamado recolherá as custas em sua integralidade, aí ele vai recolher os 2%, mas só se houver convenção em sentido contrário. Se nada ficar convencionado, as custas serão rateadas em partes iguais entre os litigantes aqui no nosso processo. Esses tempos eu estava dando um curso de prática para advogado e uma advogada de 15 anos de carreira de sindicato disse para mim: Ariana, eu faço milhares de acordos, já fiz incontáveis acordos. E eu não sei, e eu não sabia dessa regra, de que os acordos, de que eles são rateados, as custas são rateadas, salvo se houver convenção. Falei, sabe por quê? Porque na sua petição de acordo já deve constar que as custas serão recolhidas pelo executado, pelo reclamado. Está vendo? Há convenção em sentido contrário. Se não, sim, seriam recolhidas por você também, em partes iguais entre os litigantes. Outra coisa importante é quando houver dissídio coletivo. 789, parágrafo 4º da CLT. Aqui também tem uma pegadinha. As custas serão recolhidas em partes iguais, ou serão solidariamente responsáveis pelas custas, o que quer dizer que eu posso exigir de qualquer uma das partes vencidas. O que o examinador faz? Ele diz que na hipótese de dissídios coletivos, as custas serão recolhidas pelas partes no processo, e não é pelas partes vencidas. Na hipótese de acordo, as custas serão rateadas em partes iguais entre os litigantes. Na hipótese de dissídio coletivo, serão recolhidas pelas partes vencidas. Cai que despenca na nossa prova é o artigo 790A da CLT. Por quê? Porque ele diz quem são as pessoas que são isentas de recolhimento de custas. Estes têm que estar na sua cabeça. São isentos a União, os estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas. São isentos a União, os estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas. Agora, fique atento ao seguinte, elas podem ser federais, estaduais, municipais, fundações públicas. Aqui nós vamos já incluir uma observação. Quem mais é isento? Os beneficiários da justiça gratuita. Quem mais tem nesse rol? O Ministério Público do Trabalho. E aí nós já vimos a súmula 86 do TST. É isento também de recolhimento de custas, é isenta a massa falida. As empresas em liquidação extrajudicial, não, mas a massa falida, sim. A União, os estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas que não, fique atento, não explorem atividade econômica. Que não explorem atividade econômica são isentos de recolhimento de custas. Agora, olhe só, esse pessoal, com relação a esse pessoal, destaque para as autarquias. As entidades fiscalizadoras do exercício profissional não são isentos. Ariana, ainda que autarquias, CRM, CRO, OAB, entidade fiscalizadora do exercício profissional, independentemente da sua natureza, ainda que seja uma autarquia, como é a maioria, não são isentos. Isso cai demais. Depois, a União, os estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas que não explorem atividade econômica, não estão dispensadas de reembolsar as demais despesas realizadas pela parte vencedora. Reembolsar as demais despesas realizadas pela parte
vencedora. Então, eles perderam no processo. Tem que reembolsar a despesa com deslocamento de testemunha, tem que reembolsar as despesas com os honorários periciais, tem que reembolsar. Tudo bem? Então, atenção para esses dois detalhes com relação a essa família. A União, os estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas que não explorem atividade econômica são isentas de custas, mas não estão dispensadas, devem reembolsar as demais despesas realizadas pela parte vencedora. E entidade fiscalizadora do exercício profissional não tem isenção de custas aqui no nosso processo. Tudo bem, gente? Vimos que a massa falida é isenta, mas da mesma forma que acontecia com o depósito, as empresas em liquidação extrajudicial não têm isenção nenhuma. Empresas em liquidação extrajudicial não têm isenção. Em liquidação extrajudicial não tem isenção aqui no nosso processo do trabalho. Tranquilo até aqui? Ótimo. Então, com relação às custas, nós vimos já o que era mais importante. Vamos repassar. Vamos, eu e você, Mures, que estamos aqui no modo turbo de fixação. Custas na fase de execução. Quem recolhe? O executado. Quando? Ao final. Qual o valor? Da tabela de um artigo da CLT. É por ato. Cada ato custa um valor que será recolhido pelo executado ao final. Fase de conhecimento. Quem recolhe custas? Uma parte, a vencida. E é o reclamante quando? Se der um tempinho? Nada. Será o reclamado quando perder algum pedido. Um pedido que seja, qualquer pedido que seja, ele recolherá as custas. São 2% sobre o valor da condenação e, se não houver, do acordo. Se não tiver valor de condenação nem de acordo, serão 2% sobre o valor da causa. Existe um valor mínimo? Sim. R$ 10,64. Existe um valor máximo? Não. Na hipótese de acordo, as custas serão rateadas, divididas em partes iguais entre os litigantes, salvo se houver convenção em sentido contrário. Nos dissídios coletivos, as custas serão recolhidas pelas partes vencidas. Pelas partes no processo? Não, fique de olho. Pelas partes vencidas. São isentos de recolhimento de custas, o que é o campeão de pergunta em prova. A União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas que não explorem atividade econômica. Entidade fiscalizadora do exercício profissional? Não. OAB? Não. CRM? Não. CRO? Não. Beneficiários da justiça gratuita? Sim. Ministério Público do Trabalho? Sim. Massa falida? Sim. Empresa em liquidação extrajudicial? Não. Não são isentos de recolhimento de custas. Beleza, pessoal? Seguindo em frente agora, vamos falar um detalhe sobre a regularidade de representação. Você sabe que você precisa estar com a representação regularizada. Do que é que nós estamos falando? Estamos falando do advogado que assina por você. Ele não assina, então você tem que juntar a procuração. Qual é o detalhe mais importante aqui, diferente do que nós já comentamos antes, quando falamos de partes e procuradores? Qual é o detalhe importante? É a súmula 383 do TST. Gente, é possível pedir prazo para posterior juntada de procuração em fase recursal? A resposta é não. Então, você tem uma sentença no processo do trabalho. Da sentença, cabe RO. O seu advogado anterior sumiu, desapareceu. Você contrata no 7º dia do prazo, já se esgotando o prazo, um outro advogado para interpor o recurso ordinário. Você pode? Pode. Se você juntar uma nova procuração nos autos, lembra disso? Sem ressalvas quanto aos poderes outorgados ao advogado ou aos advogados anteriores, revogam-se os poderes dos anteriores. Agora, você não teve tempo para juntar essa procuração. Você pode pedir a aplicação do artigo 37 do Código de Processo Civil? O artigo 37 determina que é possível pedir prazo para posterior juntada em fase recursal. Na verdade, ele diz que é possível pedir prazo para posterior juntada de procuração em 15 dias, que podem ser prorrogados por mais 15. Quando? Para evitar prescrição ou decadência, ou então quando o ato for reputado um ato urgente,
para evitar prescrição ou decadência, ou se o ato for reputado um ato urgente. Bom, a interposição de recurso não evita prescrição ou decadência, evita preclusão. Só é hábil a afastar, a evitar prescrição ou decadência, o ajuizamento de ação. Mas a interposição de recurso, nesse caso, pode ser reputado um ato urgente? A resposta do TST é de que não. Não é possível pedir prazo para posterior juntada de procuração em fase recursal. Não, porque não é reputado um ato urgente. TST diz, interposição de recurso não é reputado um ato urgente. Se o seu advogado ainda não tem procuração nos autos, ele tem que juntar quando interpõe o recurso ordinário. E mesmo assim, a juntada da procuração agora não regulariza os atos praticados anteriormente. Então, quanto aos atos praticados anteriormente, já tem que ter procuração nos autos. Se quem vem agora para interpor o recurso é um advogado que ainda não tem poderes, quando ele interpõe o recurso, ele já deve juntar a nova procuração. Não é possível pedir prazo para posterior juntada de procuração em fase recursal, pois o recurso não é reputado ato urgente. E um último detalhe. É preciso que o seu recurso esteja assinado na folha de razões ou então na folha de rosto ou na folha de razões, mas ele precisa estar assinado em uma das folhas sob pena de ser reputado inexistente, ou folha de rosto ou folha de razões. E ainda, gente, vale lembrar da súmula 427 do TST. O que ela diz? Quando você tem uma procuração, quando você tem numa procuração o nome de vários advogados, então, procuração com vários nomes, em que o cliente está dando poderes a vários advogados. Mas também você faz um pedido expresso para que as intimações ocorram no nome de apenas um. Intimações e notificações ocorram no nome de um desses advogados somente. Se essa comunicação ocorrer no nome de outro, ela será reputada inválida. Comunicação, nome de outro, ela será reputada inválida nesse processo. Inválida, salvo se demonstrado que não houve qualquer prejuízo. Então, vários nomes na procuração. A princípio, todos teriam poderes para receber as intimações, as notificações ou qualquer outra comunicação. Mas, se eu faço um pedido expresso para que as intimações ocorram no nome do dono do escritório, por exemplo, que é muito comum para facilitar o controle dos atos processuais, se essa comunicação vier a ocorrer no nome de um outro advogado, ela será reputada inválida. Não terá nenhuma validade, salvo se demonstrada a inexistência de prejuízo. Ok, gente? Então, assim, nós já falamos sobre essa teoria geral. Nós já tratamos dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, que são legitimidade da parte, capacidade da parte, interesse da parte, só mencionando aqui, não requer maiores detalhes para a nossa prova. Aí depois vem os extrínsecos. Recorribilidade do ato, nós vamos e já estamos comentando quais são as decisões recorríveis ou não. Adequação, qual o recurso cabível? De uma sentença cabe RO em não agravo de petição. Assim como de uma sentença na execução cabe agravo de petição e não RO, não cabe apelação aqui. Adequação. Depois, tempestividade, vimos. Regularidade de representação, depósito, custas processuais. Esmiuçamos essa matéria no nosso processo e vamos continuar.